No Brasil, essa ideologia foi tratada de forma diversificada, dependendo do momento histórico. Analise a relação dos seguintes governos com esta ideologia: Getúlio, Jânio Quadros e Castelo Branco. Ah, professor, agora eu estou entendendo. Eu tenho que perceber que ideologia era essa e como ela vai ser tratada nos governos de Vargas, de Jânio Quadros e Castelo Branco. Sim, exatamente. Agora, para que a gente possa resolver a questão, a primeira coisa, eu vou voltar aqui para a charge, para as tirinhas, melhor dizendo, os quadrinhos, né? E aí a gente tem o seguinte: que ideologia é essa, pessoal? Ora, se tem Lenin, se tem Che Guevara, se tem a ideia dele lembrar de comida, ele está lembrando, claro, do socialismo, que seria o quê? Uma passagem para o comunismo. Então, quando a gente diz a ideologia comunista, está certo, porque o objetivo dos marxistas, né, o objetivo do socialismo científico, que é conhecido como marxismo, era atingir o quê? O comunismo, que seria o estágio final, mas tinha que se passar primeiro pelo socialismo. E a gente sabe muito bem que o socialismo foi implantado na Rússia, que depois vai liderar a formação da União Soviética, e ele também foi implantado em Cuba, que por sinal resiste, né, bravamente, assim, meio cambaleante. Há quem diga que o socialismo, né, de Cuba ele está prestes a se acabar, né? Ele depende apenas de Fidel Castro, né, passar dessa para melhor. Mas a ideia é o seguinte: como é que o socialismo, ou como o comunismo, foi tratado, né, no Brasil, pelos governos de Getúlio, de Jânio Quadros e de Castelo Branco? A gente tem que lembrar, pessoal, e aí eu peço que você acompanhe aqui o raciocínio. Getúlio Vargas, em 1937, quando ele implantou o Estado Novo, na verdade a gente tem que lembrar que Getúlio estava no poder desde 1930, isso é um fato importante, né? 80 anos da Revolução de 30, eu sempre tenho dito isso em sala de aula. E aí a gente tem que lembrar que Getúlio, ele chega ao poder por uma revolução. Em 34 é eleito pelo voto indireto. E em 37 ele vai dar um golpe. Você inclusive está acompanhando aí, né, o meu Twitter, twitter.com/francoisprof, né, meu nome sem cedilha, prof. Então qualquer coisa pode mandar lá o Twitter, que a gente tem o maior prazer em responder e tirar a sua dúvida. Então o que é que vai acontecer? Getúlio Vargas, em 1937, ele vai usar como justificativa para implantar o Estado Novo um falso plano que tinha sido forjado pelos integralistas na época e tinha sido entregue a ele, que era o Plano Cohen. Com essa ideia do Plano Cohen, Getúlio vai dizer o quê? Que os comunistas iam tomar o poder, então ele precisava agir. E com isso ele consegue que o Congresso aprove a Lei de Segurança Nacional. Getúlio acaba ficando o quê? Com todo o poder em suas mãos. E com isso, é lógico, Getúlio vai ser o todo-poderoso. E aí ele vai fechar Congresso, ele vai instituir inclusive uma Constituição extremamente rigorosa. A Constituição de 37 ficou conhecida como Constituição Polaca, porque ela era baseada no modelo polonês, que era uma ditadura também. E então a gente tem que entender que, se Getúlio era um ditador, se ele vai dar um golpe dizendo que era para proteger o Brasil dos comunistas, é lógico que a ideologia que a gente está analisando na questão, ela vai ser perseguida. Então, durante o Estado Novo, o que é que vai acontecer? Uma verdadeira caça aos comunistas. Aí você vai lembrar, inclusive, que na época, Getúlio até se mostrava simpático às ideias fascistas. Tanto que quando o Brasil entra na guerra do lado aliado, vão dizer o quê? Que Getúlio vai ver uma contradição, porque ele era um ditador, ele tinha simpatia pelas ideias de Mussolini de uma certa forma. E uma coisa que a gente deve lembrar é que na época, inclusive, Olga Benário, que era mulher de Luiz Carlos Prestes, que era uma espiã comunista, que veio, no caso, acompanhando Luiz Carlos Prestes, acabou casando com ele. O que é que vai acontecer, pessoal? Durante o governo de Getúlio, ela vai ser entregue à Gestapo, a polícia secreta nazista. E aí, claro, ela vai acabar morrendo no campo de concentração. Felizmente, a filha, Anita Leocádio, né, a filha do casal, acabou sobrevivendo. Então, o que é que a gente tem que colocar na letra A? A ideia de que o comunismo do governo de Getúlio ele foi duramente perseguido. Tá certo? O Partido Comunista viveu na ilegalidade. As pessoas que eram comunistas, claro, tinham que fazer suas reuniões escondidas e com mau cuidado, porque se fossem pegas, eram realmente presas, né? Havia uma perseguição muito grande. É importante que a gente entenda que lá no governo de Jânio Quadros, o que é que vai acontecer no governo de Jânio Quadros? Como é que a gente está aí? O Brasil vivia que fase nessa época? Bom, é dita essa fase, né, de 46 a 64 como uma fase de redemocratização.
Só que quando o Jânio Quadros assume o poder, é importante que você lembre que nessa época o Brasil estava dentro de um contexto geral, né, que era o contexto da Guerra Fria. O Brasil estava alinhado com a política norte-americana. Lembrem, na Guerra Fria, aquele conflito ideológico e indireto entre Estados Unidos e União Soviética, o presidente Harry Truman vai estabelecer uma doutrina, que é a doutrina Truman, que dizia que o país que era alinhado aos americanos, aos Estados Unidos, tinha que romper com o bloco socialista. E acontece isso com o Brasil. Quem é que vai fazer com que o Brasil se alinhe aos Estados Unidos na doutrina Truman? O presidente Eurico Gaspar Dutra, que vai governar o Brasil lá no pós-guerra até 1950. Só que o que é que vai acontecer? Quando o Jânio Quadros assume, inclusive ele vai ter uma campanha bastante populista, o símbolo que ele usava era a vassoura, dizia que com a mesma iria varrer a corrupção do Brasil, né? Não é de hoje que vem essas ideias de combater a corrupção. E o que é que vai acontecer? Jânio Quadros, ele vai adotar uma política externa independente. Ele vai querer reaproximar e vai reaproximar o Brasil do bloco socialista. Vai viajar, vai se aproximar inclusive da China. E o que é que acontece também? Ele vai pegar e homenagear. Olha só o que Jânio fez, pessoal. Homenageia Che Guevara, um dos líderes da Revolução Cubana, um guerrilheiro. Isso foi a gota d'água. Isso representava o quê? Para os militares, para a direita, né? para os industriais, para os Estados Unidos. Isso representava uma ideia de que Jânio Quadros ele tinha tendências comunistas. Professor, ele tinha tendências comunistas, aí é outra história. A questão é que, como ele estava tendo essa política externa independente, ele acabou sendo taxado de comunista. E o fato é que Jânio foi pressionado. Tanto que ele renunciou, né, ele vai passar 7 meses na presidência, renuncia, e o que é que vai acontecer? Ele chega a dizer, forças ocultas me obrigam a tomar essa decisão. E a gente sabe que as forças não eram ocultas, eram os Estados Unidos, eram os industriais, era a própria elite nacional, né? Eram os militares que não queriam Jânio no poder. Aí ele renunciou acreditando, ele acreditava, né? Isso ele depois até colocou em entrevistas, que renunciava, mas acreditava que o povo iria querê-lo de volta. Só que a gente sabe que o momento já era um momento que antecedia o golpe, que na verdade o golpe já vinha sendo preparado. Há quem diga que o golpe deveria acontecer lá na época de Vargas, no segundo governo. Só que como Getúlio se suicidou, não havia clima para um golpe. Aí esse golpe vai acontecer em 64, lógico. Por quê? Porque João Goulart, quando passa a ser presidente de fato e de direito, porque quando ele assume depois da renúncia de Jânio, ele vivia no regime parlamentarista. Aí quando o presidencialismo volta, o que é que João Goulart faz? Anuncia reformas de base. Aí os militares, evidentemente, vão fazer o quê? O chamado golpe de 31 de março de 64. Então é importante que a gente entenda que, com o governo de Jânio Quadros, houve, de uma certa maneira, uma espécie de simpatia à ideologia comunista. Tanto que Jânio Quadros ele chegou a homenagear Che Guevara. Lembre que na charge, eu vou até botar aqui para você ver, na tirinha, a gente tem aqui exatamente o quê? A imagem de Che Guevara. E a gente sabe que o governo de Jânio Quadros, ele simpatizava. Tanto que Che Guevara recebeu a homenagem, que era a medalha do Cruzeiro do Sul, que era uma honraria, a maior honraria que o governo brasileiro dava, né? E isso aí realmente causou um mal-estar muito grande. Agora vamos perceber o seguinte, e Castelo Branco em 64, como é que os comunistas são tratados? Bom, pessoal, não precisa nem a gente pensar muito, né? Castelo Branco vai ser o primeiro presidente militar, então, lógico, com a ditadura militar, os comunistas vão ser perseguidos ao extremo. Tanto que você deve lembrar que quando ocorreu o golpe de 31 de março de 64, qual era a ideia que se colocava para o povo? Que o Brasil precisava passar por essa intervenção militar, pois o Brasil corria o risco de se tornar um país o quê? Socialista, e vai colocar toda aquela ideia de que João Goulart, ele era sindicalista, ele tinha ideias socialistas e tal, enfim, Castelo Branco vai tratar os comunistas na porrada, né, pessoal? Não vai haver tolerância com o comunismo. E a coisa vai ficar ainda mais forte lá na frente, no governo de quem? De Costa e Silva e no governo de Médici. Aí você vai ter o ato institucional número 5, que vai ser inclusive um instrumento de maior autoritarismo do governo militar. Agora vamos fazer o seguinte,
Você está aí, nesse momento, querendo o quê? Uma grade de respostas para que você possa anotar, né, fazer as suas devidas observações. Então, vamos lá. A questão queria o quê, pessoal? Que você analisasse a ideologia e como ela era tratada nos governos de Getúlio, em 37, é importante que dizer a data, né? Jânio Quadros, em 61 e Castelo Branco, em 64. Então, vamos lá. Letra A. No governo de Getúlio, a ideologia comunista foi o quê, pessoal? Utilizada como principal pretexto para a decretação do Estado Novo. Em 37, o movimento comunista foi reprimido e o Partido Comunista, né, foi colocado na ilegalidade. Então, você, por favor, anote, né, você que quer anotar, perceba que no governo de Getúlio, no Estado Novo, os comunistas realmente foram proibidos de exercer, inclusive as suas reuniões, de fazerem as suas reuniões, melhor dizendo. Anotem. Aproveitando também, lembrando a você em primeira mão, né, conversei com o professor Carlos André ontem, a gente vai fazer uma grande revisão de véspera também lá no Overdose. Você que quiser participar da nossa revisão de véspera no Overdose, você pode, inclusive, a partir de segunda-feira, se dirigir à secretaria do Overdose, unidade 1 ou unidade 2, e dar o seu nome. A gente não vai, evidentemente, cobrar nenhuma taxa, é uma revisão aberta, só que as vagas são limitadas, né? Então, aqueles que correrem segunda-feira em diante e preencherem as vagas, aí sim a gente vai fazer a nossa grande revisão lá no Overdose. Letra B. No governo de Jânio Quadros, a ideologia comunista, aí só lembrando, né, pessoal? Professor, o que era a letra B mesmo, professor? Era dizer como é que essa ideologia era tratada no governo de Jânio. A ideologia o quê? Comunista. Então a gente tem aqui o quê? No governo de Jânio, a ideologia comunista não foi tratada de forma repressiva. Prova disso é que o próprio Che Guevara foi condecorado no Brasil com a Ordem do Cruzeiro do Sul e as relações diplomáticas com a União Soviética foram restabelecidas. Então, anota, é interessantíssima essa questão, né, porque a gente vai perceber como o comunismo é tratado em diferentes fases da história do nosso país. Agora vamos para a letra C. A letra C era para falar o quê? Como é que o comunismo foi tratado no governo de Castelo Branco. Então, temos aí, pessoal, como resposta possível. No governo de Castelo Branco, o comunismo foi utilizado como argumento para a continuidade do regime de exceção. O Partido Comunista foi colocado na ilegalidade. Medidas repressivas foram tomadas como pretexto de eliminar o perigo comunista do país. Então, a fase da ditadura militar, realmente, muita gente vai ser perseguida. Tinha gente, inclusive, que era acusada de ser comunista, mas não declarava-se comunista, né? Os famosos melancias, né? A ideia do melancia é aquele cara que era verde por fora, mas era vermelho por dentro, ou seja, era o comunista enrustido, como se dizia. Anotem, pessoal, a questão.